Terceiro episódio, demorou pra sair, mas vai sair. Então, pessoal, como eu falei lá nos stories, o livro de hoje chama O que eu vi no seu olhar, da Simone Pérez. Ela é uma amiga minha, os livros dela são maravilhosos. Pra quem não tá acompanhando os stories, aqui nas postagens eu faço somente a leitura de capítulos, mas se você quiser ver coisas diferentes, olha nos destaques e acompanha os stories, que vai ter sempre coisa muito legal lá. Então vamos começar? O que eu vi no seu olhar, ele é uma duologia, e o segundo livro chama Somente o que os olhos querem ver. Eu vou ler só o primeiro capítulo do que eu vi no seu olhar. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não orgulha, não maltrata. Não procura seus interesses, não se irá facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O intrigante Charles, um nato irlandês, filho de ingleses e milionários que migraram para Dublin no ano de 1967, viram na linda orla do vilarejo de Malahide um lugar próspero para viver tranquilo e montar um escritório para expandir os negócios de sua fábrica de cerveja situada em Dublin, que com o passar do tempo foi se tornando a maior fábrica, além de atender os inúmeros bares da cidade e da capital Dublin e exportam para vários países. No seio daquela beleza encantadora das paisagens irlandesas, curtia sua moradia na calmaria de bares próximos ao vilarejo e à capital. Sonhava com o olhar de uma mulher e curaria seus anseios. A bela Alice, irlandesa e também filha de ingleses que vieram para a Irlanda no ano de 1970, seus pais trabalhavam na fábrica de cerveja onde se conheceram. Pessoas simples que construíram a vila no vilarejo de Malahide, por ficar próximo a Dublin. Alice, uma moça humilde que ganhava a vida através do dom da arte de pintar telas surreais. Era também psicóloga e pesquisadora do universo secreto dos sonhos. Prólogo. Quando tudo começou, a primavera chegou. Irlanda, março de 2017. Charles voltava para casa ao entardecer, depois de um badalado dia. Deixaram o amigo Patrick em casa e ir em direção ao Aras, acompanhado da irmã Kate e da prima Ciara em seu conversível vermelho. Enquanto Kate dirigia, Ciara estava acomodada no banco da frente e Charles estava esparramado no banco de trás, desnorteado e curtindo o vento que batia em seu rosto e carregava o perfume das flores da primavera. Deixou-se ser ofuscado pelo brilho do sol, enquanto prestava atenção na estrada, perdido em ilusões e pensamentos confusos. Sabia que não encontraria o que buscava nos lugares que tanto frequentava. O que estou procurando? Perguntou a si mesmo. Tentava descobrir o que é amor. Ao chegarem no Aras, o ajudante que cuidava dos cavalos, o senhor Ruivo de Barba Grande, abriu o vistoso portão para que entrassem. Charles tinha gastado muita energia em uma desordem com bebedeira e mulheres, e aquilo fez estrago em seu estado emocional. Kate e Ciara o ajudaram a ir para o quarto. Seus passos cambaleavam naquela troca de sola, uma pisada lenta que o fazia flutuar, como se estivesse em um navio que balançava descontroladamente com o agito do mar. Não conseguia ficar em pé. À medida que caminhava em direção ao quarto, viajava nas suas reflexões e na desordem de seu corpo. Ao tentar pisar firme no chão, não conseguia se equilibrar. Seus pensamentos estavam apenas naquele paraíso. Pensava nela. Mas onde poderia encontrá-la? Quem sabe nos seus sonhos novamente. Foi atirado sobre a cama e apagou sem dizer uma só palavra. Kate e Ciara saíram do quarto dando gargalhadas do cômico estado em que Charlie se encontrava. Prima, meu irmão é um barato. Você sonha com ele, mas a Dara é muito insistente. Não sei se vai conseguir arrancá-lo dela. Ou melhor, de todas. Vamos descansar, já é tarde. E amanhã será um novo dia. Quem sabe ele não acorda melhor. Em seu quarto, confuso e embriagado, Charles foi transportado para outra dimensão. Olá, estamos aqui novamente, eu e você. Agora no penhasco de Mober. Lembra do outro sonho? Te encontrei nas trilhas Howard. Quem é você? Preciso que vá ao meu encontro. Eu te amo. Te espero lá. Não quero viver nos sonhos. Sei que não pode me ver, mas eu vejo você. Olhe apenas nos meus olhos e nele vai me encontrar. Você já sabe quem sou eu, assim como eu sei quem é você. Acordou assustado. Foi até o criado mudo, pegou um relógio e colocou em seu pulso. Viu um livro cujas páginas se movimentavam pela força do vento que entrava pela janela aberta, sem dar muita atenção.
Bebeu um pouco de água como uma tentativa de acalmar o coração. Tinha sido apenas um sonho. Voltou a observar o movimento das folhas do livro, fechou a janela e começou a conversar consigo mesmo. As meninas do encontro do bar me deixaram cansado. Depois daquela volta de carro na orla, terminada naquele iate, era difícil escolher. Por isso não fiquei com nenhuma. Só era diversão mesmo, mas amanhã, quem sabe, a Lita Dara de novo. E o meu amigo Patrick só imaginando que não devia. Mas vou deixar ele pensar. Estou muito exausto. Queria conversar com alguém. Mas a Kate já deve ter ido dormir. O dia foi agitado. Ela ainda não levou o livro. Vou dar uma olhada mais uma vez. Decorar todas as frases. Isso aqui realmente é só um clichê de melosidades que existem nestes e nas páginas de muitos outros por aí. Mas eu estou tão bem, prefiro não levar nada a sério mesmo. E esse vazio que sinto, de onde vem? A soneca interrompida pelo sonho não tinha sido suficiente para devolver a cor normal aos olhos do rapaz. Ainda ostentava o par de olhos vermelhos de quem tinha farreado e bebido. Confuso, com a voz pastosa, continuou falando sozinho. Romances, romances. Acho que não existem. E se existirem, estão apenas rabiscando páginas de livros e cobrindo-as de melosidades. Um perfeito paradoxo. Sorriu e, entre os goles de vinho, ligou o som que decorava o ambiente do quarto. Começou a dançar abraçado com um livro, ouvindo Aerosmith, a música I Don't Want to Miss a Thing. E lembrando do filme Armagedon, que assistira mais de 20 vezes pensando no quanto era bom sonhar por uns instantes com a perfeição do amor que existia em algum lugar no paraíso de suas memórias. E bem perto do seu coração perdido, com uma certeza de que só queria fugir. Mas, na verdade, também estar muito perto de alguém para cuidar, proteger e amar intensamente. Ele não era só um bêbado dançando com o livro e bebendo mais uma garrafa de vinho diretamente no gargalo enquanto ouvia uma canção apaixonante. Ele era aquele cara que sonhava com sua amada, que ainda nem existia fisicamente, mas estava perfeitamente concretizada em seu coração, trazida das fantasias dos seus sonhos. Colocou a garrafa no criado mudo e se jogou na cama com o livro sobre o rosto, como se estivesse mergulhado em uma piscina, de costas e se apoiando em uma boia. As molas eram muito boas, aguentavam qualquer pulo. Desde criança, adorava pular em cima da cama, obrigando sua mãe a trocá-la a cada 6 meses por causa dos buracos que prejudicavam sua coluna. No seu estado inconsciente de embriaguez, voltou a falar. Romances são bregas, não existem na vida real, disse em um tom irônico, pausando para questionar as palavras que contradiziam o que estava estampado em seu olhar. Argumentos distorcidos por sua própria confusão com relação ao amor. Continuou com a leitura para tentar entender o que se passava naqueles olhares envolventes. Embriagado pelo som da melodia, tentava pensar em algo que preenchesse aquele vazio. Talvez pudesse encontrar o desconhecido, um amor que lhe enchesse de desejos, sonhos e emoções inexplicáveis e que ele só conseguia entender se vivesse. Se sentisse na pele cada sensação quando encontrasse sua amada. Sonhava com uma fantasia real. Trechos do livro tentavam mostrar ao embriagado o verdadeiro sentido do amor, que não estava nos beijos, sem desejo e sem gosto de paixão, mas no calor da emoção do seu coração ao ouvir e ler aqueles versos. Para entendê-los, entretanto, era preciso interpretar as entrelinhas do sentido da vida e esperar quando ela tirasse a venda para que ele pudesse enxergar o verdadeiro amor, aquele que ainda estava por vir em um futuro desconhecido e ainda não planejado. Ele continuou lendo, confuso em suas reflexões, sem entender o que dizia sobre amor, porque não acreditava. Para ele, existia apenas encontros, beijos, amassos, romances? Romances não. Um romance nasce da força do destino, vai em direção aos ventos, se encontra com o acaso, molda as coisas frias da indiferença inseridas numa força contrária que funciona como um campo magnético, que dá a direção a um sentido retilíneo, mas que se desvia em meio às curvas, círculos e intervalos tremidos, fazendo acontecer as coincidências da vicissitude da vida, quando então surge o amor entre o homem e uma mulher. Não importa o que aconteça, que a ciência faça tudo sozinha ou que as coisas mudam. Charles, mergulhado no silêncio profundo da noite, deitado na cama lendo trechos personificados e metafóricos, ia recuperando das frustrações do dia. O livro contava uma história,
qual história? A de sempre. Então, por que não começar do início, onde surge o primeiro olhar? Seria um olhar de amor? Para ele era evidente que o olhar pode explicar em um segundo que 1000 palavras não explicaram em 1000 anos. As páginas do livro falavam coisas que ele não conseguia levar a sério. Sorriu e deixou o deboche transparecer em seu olhar enquanto lia em voz alta. Então sinta, viva com o que acontece aqui nessas páginas. Imagine, fantasie, viaje e vá bem longe ou bem perto, dependendo de onde estiver, como se fosse o filme de sua vida. Descreva sua história e aqui sinta como se fosse você. Tudo pode ser igual, assim como tudo pode ser diferente. Ser diferente também é bom. Realmente o que senti quando eu a vi pela primeira vez? Será que foi paixão? Pensou Charles enquanto lia seu livro. Aquele trecho o fez questionar o seu estado de inconsciência em relação ao amor. Uma emoção que seria capaz de direcionar o caminho de uma vida e de um futuro que até então não era dele. Naquela jornada de uma leitura, ele entendeu que aquelas palavras mexiam com suas dúvidas, mas não faziam viver de verdade. O que tanto esperava, o que tanto via em seus sonhos, ele queria ser capaz de sentir cada toque, cada sabor, cada desejo. Queria sentir aquelas sensações inexplicáveis em seu coração, não apenas em seu corpo. O trecho que ele lia dizia: sinta aqui a paixão, a emoção de encontrar você, de um jeito bem diferente, em uma história bem diferente, mas com qualquer outra. Mas por que não você? Tudo sempre foi assim? E se não foi? É porque o amor ainda não chegou aí. Lembre-se, quem decide o final da história é você. E aqui não é diferente. Tudo depende da sua imaginação. Vá em frente, disse Charles, empolgado com a leitura, mas confuso com suas emoções. Porque já li este livro mais de 20 vezes? É muito sobre exagero. Eu, um irlandês, descendente de ingleses e de sangue nobre, o negativo doador universal, nunca sentirei algo assim. Isso não combina comigo. Mas vou me deixar levar por essa história. Debochou sozinho, mas com um olhar curioso a cada vez que lia. Não importava quantas vezes já tivesse lido a mesma história, sempre se perguntava: será que essa paixão só existe aqui nessas páginas e nos filmes que assisto? Então sonharei nas páginas deste livro, e aqui encontrarei minha própria história. A resposta que tanto procuro para viver de fato algo genuíno e entender como tudo começa. E quem sabe encontrar o amor. Desejo resolver os questionamentos que tenho para discutir o amor, que pode estar perdido em meus sonhos e dará a direção para a descoberta dos mistérios e as respostas para as perguntas que não podem ser explicadas, mas vividas. Então poderei continuar, disse com entusiasmo, enquanto buscava as linhas e uma fantasia para terminar o dia. Insatisfeito consigo mesmo e com sua própria incapacidade de sentir, continuou a conjecturar. Paixão! Como será sentir uma paixão? Acho que essa que sinto por meus cavalos. Oh, paixão! Mas não é essa. Estou falando da paixão de um homem por uma mulher, como deve ser. Dizem que sou um Dom Juan, um playboy, mas não sabem nada sobre mim. Melhor que nem saibam mesmo. Acho que prefiro não me apaixonar. Me apaixonar pra quê? Pra ligar pra ela e dizer que a amo? Buscá-la na faculdade? Deixar as outras de lado? E se eu enjoar? Ou se ela enjoar de mim? Melhor não. Tô tão bem assim. Prefiro não conhecer esse combustível do amor, bocejou. Estava cansado, mas não queria parar de ler. Em seu estado de consciência alterado pela embriaguez, pensava em voz alta, dizendo querer dormir e encontrá-la em algum lugar nas fantasias de seus sonhos. Mas não seria o suficiente, pois acordaria e ela não estaria lá. Exatamente como na canção que ouvia. Ele não queria perder um momento só daquele encontro de amor, pois se a encontrasse, não queria perder nada. Apesar de seus pensamentos contraditórios, estava convicto de que poderia encontrá-la em algum lugar, ou em qualquer lugar. Mas queria ter certeza de que sentia um genuíno amor. O amor que até aquele momento ainda não tinha conseguido viver. O surgimento de uma paixão serve de combustível para embarcar em uma grande jornada que se chama amor. A paixão é algo passageiro e o amor permanece. Quando este sentimento é verdadeiro, se enraiza profundamente nos corações apaixonados. E para que essa afeição tenha um princípio e dê continuidade a uma narrativa da vida real, é preciso encontrar aquele olhar. Um fascinante e singelo olhar que pode mudar tudo e
construir uma linda história baseada em amor. Leu em voz alta. Será possível amar alguém a partir do primeiro olhar? Perguntou a ninguém. Mas é evidente que o olhar transmite ternura, paixão, entendimento, frustração. Os trechos do livro lhe transmitiam uma emoção e uma grande dúvida, mas pareciam descongelar aquelas pedras de gelo cravadas em seus sentimentos que dificultavam um relacionamento mais sério. Afinal, ele já estava com 30 anos e até aquele momento nunca havia se envolvido com uma mulher para levar em casa, apresentar à família. Nunca tinha passado de alguns passeios e encontros em bares, muitos amassos, nenhum compromisso e, ao final, um imenso vazio que nunca seria preenchido. 3 meses depois daquela noite, Kate entrou em seu quarto, perguntando se ele poderia lhe dar carona até a cidade, mas encontrou um Charles isolado tirado sobre a cama. Não parecia o rapaz que sorria o tempo inteiro e brincava com os amigos. Ela sentiu que algo lhe perturbava os pensamentos. Irmão, o que tá rolando? Que cara é essa? Nada, irmã. Ou melhor, existe sim. Se eu te contasse, você não entenderia, mas eu estou ótimo. Vou entender se me contar. Enquanto não conta, queria saber se me leva a Malahide. Claro, vamos. Estava de saída, marquei de me encontrar com os caras no pub. Depois passarei em outro lugar, disse enquanto Kate observava. Ela ainda estava incomodada com o jeito do irmão. Charles insiste na pergunta. Algo lhe preocupa? E a Dara? Está firme com ela? Posso ficar sem responder suas perguntas? Tudo bem, fique à vontade. Entendo. Será que um dia namorará a sério com alguém? Talvez uma que possa curar seus anseios, porque a Dara não está dando conta. Não sei, Kate. Não sei. Não se preocupe. Continua a dizer, estou ótimo. E ela não é minha namorada. Ah, não? Pensei que fosse. Tá pensando demais, mocinha. Seguiram para a cidade e ele a deixou na casa de Ciara. Kate dormiria em Malahide e voltaria no dia seguinte com o motorista da família. Era tarde de domingo e Charles foi ao pub conversar com seus amigos. No caminho de volta para casa, decidiu desfilar em seu conversível vermelho pelas ruas de Malahide. Usava óculos escuros e roupas esportivas, pois tinha pretensão de correr no parque próximo ao castelo. Parou no sinal vermelho e, de repente, ao seu lado surgiu uma garota em uma moto. Apesar de ter o rosto escondido pelo capacete, chamou-lhe a atenção. Deixou inexplicavelmente intrigado. Incomodada, a moça encarou Charles, ergueu a viseira e seus olhos se encontraram. Que Mauricinho, pensou ela, mas não posso negar que é lindo. Uau, que belos olhos. Sinto que conheço essa mulher. Ah, deve ser tolice minha. Nunca a vi antes por aqui, pensou ele. Perdido em divagações, registrou quando o rádio começou a tocar Aerosmith e percebeu que andara sonhando com aqueles olhos. Era ela. Era a mulher de seus sonhos. O sinal abriu, ela acelerou e partiu, mas carregou consigo durante todo o trajeto o olhar do rapaz. Por algum motivo, aquele furtivo encontro de olhares em frente ao semáforo despertou nela muitas emoções. Emoções inexplicáveis. Já em casa, esforçou-se para banir aquele olhar de seus pensamentos e buscou uma distração em suas pesquisas sobre sonhos e em suas telas. Charles parou no parque, correu por 1 hora. Não parava de pensar nos olhos da moça da moto. Aquele olhar parecia correr pela sua própria corrente sanguínea e ser bombeado juntamente com o sangue pelo esforço da corrida. Chegou em casa com um largo sorriso. Foi para o quarto, tomou uma ducha quente e descansou. As horas passaram rapidamente enquanto ele pensava nos olhos daquela garota. Queria saber como encontrá-la. Eram 10 horas da noite, quando o sono chamou, mas ele decidiu dar continuidade à leitura do livro que pausara 3 meses antes. O texto dizia: O olhar foi o princípio onde tudo começou. Um marco de encontro de amor. Aqui retrata a história de um casal irlandês que vivia tentando desvendar os mistérios dos seus sonhos, buscando forças para fugir de um sentimento avassalador que daria rumos diferentes às suas histórias. E as descobertas viriam quando o inesperado acontecesse. Mas para isso, era preciso se entregar, deixar acontecer, não importando o resultado. Era preciso entender, sentir e continuar a viver em busca da tão sonhada felicidade e assim descobrir a verdade que estava estampada em seus olhos, escondida pela fantasia de um sonho, evidenciado pelo vermelho do arco-íris. Sonho ou realidade? Realmente, para tudo isso surgir e esse sentimento se formar intensamente em meu ser, e o meu pulsar do coração bater mais forte, realmente,
Pausou a leitura, suspirou, depois continuou em voz alta. O que eu vi no seu olhar naquele momento. Eram trechos de um conto romântico que ele lia com a ajuda de uma luminária LED apoiadas nas páginas do livro, que apesar de iluminar as palavras, não conseguia fazer com que Charles enxergasse o real significado. Deitado sobre a cama, com a cabeça apoiada em um travesseiro branco, Charles lia, descoberto, expondo seu corpo esbelto de um frequentador de academia. Será que amarei um dia? Perguntou-se. Até hoje não consegui me apegar a ninguém como acho que gostaria. Em seu rosto um sorriso irônico. Pensando bem, como já disse algumas vezes, estou melhor assim. Não acredito, não sou piegas. Por que estou lendo o livro de novo? Não vou mais ler. Já sei o que vai acontecer mesmo. Guardou o livro de sua irmã no criado mudo e deitou de bruços. Deixou que o barulho da chuva de verão que caía no telhado o ajudasse a descansar seu corpo embriagado. Tinha tempo demais para pensar no rumo da sua vida. Naquele instante, só queria dormir e sonhar. Talvez em seus sonhos encontrasse as respostas que procurava. Lembrou do rosto da mulher que via em seus sonhos. Os olhos. Aqueles olhos lembravam muito os olhos da moça que tinha visto no semáforo. Os olhos da garota da moto. Lembrava aquela mulher e, com a cabeça descansada sobre o travesseiro, surpreendeu-se por não ter se dado conta disso mais cedo. Ela tinha estado tão perto, ao alcance de suas mãos. Deveria estar anotada a placa, assim acharia aquela moça. Foi tão rápido, sinto que é ela, mas não tenho certeza. Como queria senti-la de perto essa noite? Não consigo esquecer daqueles olhos. Disse, antes de ser tragado pelo sono e pelo cansaço, ao seu próximo sonho. Havia um lindo mar azul, uma bela mulher de cabelos cor-de-mel e olhos verdes que lhe enchia de emoções indecifráveis, e uma tela branca borrada com tinta vermelha, a cor da paixão, que se unia àquela paisagem e cruzava a linha do horizonte. As mãos de Charles tremiam, seus pés não tinham forças. Era muito bom, mas era apenas um sonho. Mesmo sonhando, ele sabia que era um sonho. Um sonho que terminou e deu início a outros mais confusos, mas que, de alguma forma, tinham um intenso significado da sua vida. O que Charles não sabia era que o sonho estava apenas começando, 3 meses depois. E aí, você vai ler?